Venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus poderoso que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Evangelho segundo o Espiritismo. Olá, está começando mais um programa Filosofando com a graduanda em Filosofia e fundadora do CEF, Centro de Estudos Filosóficos Espíritas, professora Sônia Teodoro da Silva. O Espiritismo é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos, como qualquer filosofia espiritualista, pelo que forçosamente vai ter as bases fundamentais de todas as religiões: Deus, a alma e a vida futura. Mas não é uma religião constituída, visto que não tem culto nem rito, nem templos, e que entre os seus adeptos nenhum tomou nem recebeu o título de sacerdote ou de sumo sacerdote. Estas são palavras de Allan Kardec no livro Obras Póstumas. E ele prossegue: o Espiritismo proclama a liberdade de consciência como um direito natural. Reclama para os seus adeptos do mesmo modo que para toda a gente. Respeita todas as convicções sinceras e faz questão da reciprocidade. Da liberdade de consciência, diz Kardec, decorre o direito de livre exame em matéria de fé. O Espiritismo combate a fé cega, porque ela impõe ao homem que abdique da sua própria razão. Considera sem raiz toda a fé imposta, donde o inscrever entre suas máximas. Não é inabalável, senão a fé que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. E ele finaliza: coerente com os seus princípios, o Espiritismo não se impõe a quem quer que seja. Quer ser aceito livremente e por efeito de convicção. Expõe suas doutrinas e acolhe os que voluntariamente o procuram. No capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos a matéria A Fé que Transporta Montanhas. Bem conhecido dos espíritas, o tema inicia-se com um trecho do evangelista Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 19, relatando o episódio em que Jesus, após realizar a cura do rapaz obsedado, questiona veementemente seus discípulos, que, alegando impedimentos, não o puderam curar. Jesus revela-lhes que a cura do jovem não ocorrera devido à pouca fé de seus próprios seguidores, pois se tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, nenhum obstáculo lhes impediria a ação. Ou seja, se a fé fosse mensurável, por menor que fosse, ela teria a mesma força em potência contida numa semente. O mesmo ímpeto em latência que impulsiona a semente em transformação. Jesus, como sábio conhecedor das incertezas humanas, faz uso de uma figura forte. E o que teria maior robustez, vigor, energia do que uma semente que contém a vida em desenvolvimento? Ele também diz que a montanha seria transportada apenas pelas palavras daquele que tem fé. Aliada desta última, a palavra, quando bem direcionada, confere real autoridade a quem a profere.
A palavra é dotada de uma mística especial, pois decodifica o pensamento, transportando do abstrato mundo das ideias ao concreto mundo sensível, onde transitamos confinados a apenas 5 sentidos que nos possibilitam a comum relação. Caracteristicamente limitada, por vezes falha, pois segue padrões de percepção limitadas às assimilações de tempo e de lugar, às peculiaridades culturais, aos hábitos familiares e individuais e padrões evolutivos espirituais. Donde concluirmos que a real comunicação entre os seres ainda não aconteceu. Poderíamos concluir também que a comunicação efetiva dar-se-á ao nível de um sentimento apurado, pois real, verdadeiro, cultivado como a semente de mostarda ou como carvão que se transforma em diamante, luzindo e trazendo à tona o amor subjacente, a verdade que jaz ao lado externo da caverna de Platão, ou do oceano intérmino e rico em vida e beleza, revelado pelo espírito André Luiz na introdução do livro Libertação. Sem dúvida que a palavra perderá o seu lugar, pois será condignamente ocupado por um estilo de comunicação onde o pensamento burilado no campo das formas adquiriu sua liberdade legítima, onde os estímulos da dor expandiram-no até a compreensão plena da verdadeira ética resultante do exercício de solidariedade, onde a moral enriquecida pelo sentimento de mútua compreensão e entendimento fazem-no o pensamento construtor da sua verdadeira identidade, outrora obscurecida pela rudeza do seu primitivismo, no futuro, porém, ampliando-se, transfigurando-se como a lagarta em borboleta, ornando-se com as luzes características de quem já conseguiu ser, após a jornada milenar do estar e do acontecer sucessivos, sujeitos ao determinismo natural, nem sempre consciente dos estágios em que se fixaram. Então, finalmente, entenderemos Jesus. Um pequeno intervalo, mas já voltamos. É só um. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Encontrou Filipe. Vem comigo. Filipe era de Betsaída, cidade de André e Pedro. Filipe se encontrou com Natanael. Encontramos aquele de quem Moisés escreveu no livro da lei e de quem também escreveram os profetas. Ele é Jesus, filho de José, de Nazaré. E pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha e verá. Jesus viu Natanael aproximar-se e comentou: Eis aí um israelita verdadeiro. Não há nada de falso nele. De onde me conheces? Eu o vi quando estava debaixo da figueira antes que Filipe o chamasse. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Até que tal ocorra,
A fé, grande estímulo das relações entre o ser criatura e o ser criador, prosseguirá sua jornada histórica, habitando corações numa multiplicidade tão grande de expressões, refletindo as culturas onde se desenvolvem. Podemos analisá-las todas, porém nunca senti-las em sua plenitude. De tão ampla, foge a análise puramente científica inabordável ao exercício das ciências exatas. O pensamento espírita, com bases racionais, evoluiu desde a Magna Grécia, encontrou-se com Jesus em Israel e deslocou-se diretamente para a França, berço da cultura racional, livre da teologia asfixiante, traçando-lhe os rumos, despido de dogmatismos filosóficos, científicos e religiosos. Hoje, a ciência humana busca entender o que para a ciência espírita já foi desvendado, a existência do espírito em sua trajetória na linha do tempo, em busca da sua própria transcendência. Tendes um modelo, diz o Livro dos Espíritos, vide Jesus. Nós vamos ver um pequeno trecho de um vídeo, o Evangelho de Jesus segundo João. Por que não o trouxeram? Nunca alguém falou assim como este homem. Também ele enganou vocês. Você já conheceu algum dos principais ou algum dos fariseus que acredita neste homem? Mas esta multidão não sabe a lei de Moisés. E por isso são malditos. Nessa infinita jornada, fé e razão, ora se mesclam, ora se afastam, buscando cada qual o seu caminho, até que se encontrem nas mentes e corações humanos, uma vez que de forma conceitual jamais se distanciaram mutuamente, pois que resultantes de uma mesma construção evolutiva. Fé, candeeiro de luz a iluminar a razão, que é bússola infalível a conduzir o pensamento às alturas do seu próprio conhecimento e do universo que o circunda. Fé, portanto, transcende o aqui e agora, alça voo fulgurante em busca do mais alto, pois para lá nos destinamos. Razão, ponto de equilíbrio a sinalizar a perfeita sintonia com a consciência cósmica. E quando lá chegarmos, habitantes de mundos mais felizes, diga-se, de relações existenciais, olharemos os mundos mais atrasados como instâncias infinitamente pequenas diante da eternidade que nos aguarda, estágios de dor e testes necessários ao aprendizado do espírito, que, por sua vez, rebelde e egocentrado, é incapaz de sentir o outro como irmão, uma vez ambos criados à semelhança divina. E porque fé e razão viajaram separados ao longo do tempo? Vamos saber já já, logo após o nosso intervalo. Estamos voltando com o Filosofando. A fé foi construída sobre o pedestal das religiões míticas e místicas, criadas pela superstição humana. A razão isolou-se no sectarismo das introvertidas filosofias e ciências tradicionais, submetidas ao academicismo estanque. Separadas pelas mãos humanas, inevitavelmente teriam que enfrentar-se de forma litigiosa num futuro em que o ser humano soubesse discernir e escolher por meio do seu livre-arbítrio. E é nesse momento em que a razão, orgulhosa pelo saber acumulado, e em que a fé jazia glamurosa nos ricos altares construídos em sua homenagem, gerando a opressão e a descrença, o isolamento e a arrogância, únicos caminhos em que se encontravam, pois gerados pelo próprio homem que as desunira e que surge à frente, através dos mesmos instrumentos utilizados para afastá-las, ou seja,
a perquirição filosófica e os experimentos científicos, a doutrina de luz, no país que outrora abrigara as luzes do iluminismo. A verdadeira e única razão, como legítimo suporte ao saber transcendente, que lutara por libertar-se em terras francesas, insurgente às ordens impostas pela nobreza decadente e pelo clero vigente, embora ainda vestida de aparências, apesar das consequências deste ato histórico, ilumina a fé enclausurada, e ambas caminham trôpegas até o momento em que os grandes defensores da esperança chegam até a humanidade cansada e descrente, trazendo-lhes a boa nova renovada. E no país da razão, transporta-se para o país da fé, o Brasil, como a dizer-lhe que a verdadeira fé seria aquela que buscasse respaldo na reflexão, no raciocínio, na consciência ampliada pelo estudo contínuo, mas igualmente pelo exercício do amor fraterno. Não cabe aqui nenhuma crítica desairosa aos caminhos traçados pela fé e pela razão humanas, diligenciando encontrar o pleno conhecer. Foram momentos necessários até a madureza do espírito, até que este tivesse condições de ver, ouvir e sentir a realidade que o circunda e que jaz oculta nele próprio. Porém, vez por outra, como ainda nos demoramos na adolescência espiritual, a tentação de nutrir a razão com orgulho, à semelhança dos antigos detentores do saber, não obstante as orientações seguras dos espíritos superiores em experiência e consciência, e a fé com o despotismo farisaico religioso de outros tempos, carregando em seu bojo hábitos e costumes ligados à ortodoxia vazia, a doutrina de luz recebe também em nossos dias inserções indevidas, conclusões apressadas, já que o homem, herdeiro de si mesmo e ainda habitando um plano mental onde a dualidade se expressa de forma contundente, ora conduzindo-o ao bem de si mesmo e, portanto, do seu próximo, ora ao ego inseguro e renovado, impele-o atavicamente ao seu próprio primitivismo, nutrindo de emoções não trabalhadas, já que não trazidas à própria reflexão. Este homem ainda não conscientizou-se de que o Espiritismo é, a bem da verdade, a oportunidade sublime que o conduzirá a planos mais elevados da existência. Portanto, prescinde da bagagem acumulada nos exercícios reflexivos das academias. Estes são como rascunhos que servem como ensaios ao verdadeiro texto, ou desenhos, como moldes à verdadeira escultura, ou ainda esboços que servirão ao desenvolvimento da verdadeira partitura, todos aspirando aos originais efetivos e realizadores. O Espiritismo, síntese disto tudo, permanece aguardando que as nossas vivências impactantes despertem-nos da nossa própria letargia ou nos situe responsavelmente no contexto universal. Fé e razão, luz e bússola são manifestas em todo o composto doutrinário. Em O Livro dos Espíritos, como livro-chave, os caminhos para o desdobramento dos demais livros estão indicados e, como tal, foram produzidos através da reflexão de um ser em si mesmo realizado, Kardec, pela inspiração e mestria dos espíritos condutores desta humanidade. Ali estão os indicativos para a continuidade da obra. Em O Livro dos Médiuns, a seriedade dos mecanismos de pesquisa dispostos ao pesquisador consciente e despojado. Tal como Kepler, reconhecendo a verdade acima de quaisquer opiniões científicas pessoais, pois o saber não tem dono. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, a ética cósmica de Jesus, despojadas das crenças e das intensas manobras por minimizá-la ao usufruto dos hábitos igrejeiros, conduz hoje o ser humano a viver eticamente em qualquer ramo de atuação onde a sua existência se dê, preservando e conduzindo ao exercício de sentimentos e atitudes dignas com relação a si próprio e ao outro. Ética,
A ética vem acompanhada de amor, de firmeza e constância no bem, sem hesitação nem omissão. Em A Gênese, a grande luz se transforma na lógica da criação e podemos então acessar a harmonia e o equilíbrio latentes na natureza, aguardando serem descobertas sem convencionalismos delituosos. Em Obras Póstumas, o labor operoso do trabalhador, que acima de tudo soube respeitar e preservar as informações recebidas de outra dimensão, a das luzes, e que intuitivamente sabia serem condutoras para a fase final da formação do caráter humano, disperso em si mesmo, preso às falácias, gerando sofrimento atrás de sofrimento, ignorante de como atuam as leis divinas, ao mesmo tempo vítima e algoz. Portanto, a fé espírita, como um grão de mostarda, contém a potência da criação em si mesma. A razão espírita também carrega consigo a convicção, a firmeza de propósitos que a conduz, quando amparada pelo amor, à plenitude, tal como Jesus. Vede Jesus, dizem os espíritos, ele é o nosso modelo. Enquanto não acreditarmos, porquanto não portando a fé raciocinada, estaremos ou permaneceremos ostensivamente envoltos na soberba da nossa imensa ignorância, sofrendo-lhe inapelavelmente as consequências. Nós encerramos por aqui, mas voltamos na próxima semana. Assista Filosofando.